teologia sistemática ou dogmática? O que você prefere? Eu sou o Alex, esse é o Teologia do Alemão, o meu canal aqui no YouTube, e pode ser também o seu canal se você compartilhar. Olha eu copiando Victor Fontana, desculpa aí meu amigo, mas se você quiser e você gosta do meu conteúdo, por favor, ative as notificações, siga a gente aqui e vamos pro assunto de hoje, de teologia sistemática ou dogmática. Talvez você já viu alguns livros, eu mostrei ali Karl Barth, Paul Tillich e Paul Tillich, não vem assim, Paul Tillich. Paul Tillich tá errado, tá? Heresia do alemão. Paul Tillich não existe, porque você vai confundir com o Tillich, daí eu vou pensar que você está falando do Helmut Tillich, que é outro cara, não tem nada a ver. Paul Tillich, tá bom? Esse é o nome dele, valeu? Trabalhou nos Estados Unidos, sim, mas é alemão, Paul Tillich. E Karl Barth. Karl Barth escreveu a Dogmática da Igreja, ou Dogmática Eclesiástica, e o Paul Tillich uma Teologia Sistemática. São dois caras que vêm do âmbito da teologia germânica, de língua alemã, e trabalharam com áreas muito próximas, na verdade todos trabalharam com teologia sistemática, e utilizaram dois nomes tão diferentes para a sua literatura. Por que, afinal de contas? E eu vou explicar por quê. Seguinte, classicamente desde o século XVI até o século XIX, final do século XIX, houve uma divisão da teologia em várias áreas. A princípio, teologia sempre foi, desde a Idade Média, escolástica e reforma, a disciplina que estudava a revelação de Deus, a sua aplicação para a vida dos cristãos e para a igreja. A partir do século XVI ela começa a ser dividida. Por quê? Porque houve uma necessidade de aprofundamento, por exemplo, nas disciplinas bíblicas, Antigo e Novo Testamento, e nas disciplinas sistemáticas, os dogmas, ou na história da igreja, ou nas disciplinas mais práticas, como aconselhar pessoas, como pregar melhor, como fazer missão, produzindo assim a teologia prática. Então, essa divisão que foi acontecendo entre os séculos XVI e XIX produz a teologia sistemática como nós conhecemos, a disciplina que se ocupa da sistematização dos conteúdos da teologia bíblica em conversa com os dogmas que nós recebemos da tradição cristã através da história da igreja, buscando trazer ele de forma relevante para dentro das discussões que nós vivemos nos tempos em que nós estamos. Por isso sempre de novo são escritos teologias sistemáticas, porque sempre de novo há revisões e novas pesquisas na área bíblica que questionam às vezes coisas pequenas. Por exemplo, por muito tempo se pensou que Deus era impassível, ele não pode sofrer, mas a teologia bíblica nos mostrou que Deus sofre. Ou seja, se Deus sofre, nós precisamos questionar esse dogma da impassibilidade de Deus, a impossibilidade dele sofrer. Ou seja, sabemos que ele sofre, logo precisamos revisar esse ponto da teologia sistemática. Bom, voltando ao assunto do vídeo, pois essa curiosidade, claro. Teologia sistemática, então, essa disciplina que sistematiza o conteúdo bíblico e busca trazer ele na discussão com a filosofia, na discussão com as ciências, na discussão com a igreja. E ela se divide em duas áreas bem específicas. Dogmática, os dogmas mesmo, as doutrinas da igreja, e ética, a aplicação do conteúdo bíblico e do conteúdo que nós conhecemos das doutrinas para a nossa prática, para a nossa vida, tanto cotidiana quanto a vida da igreja. Então, essa é a dogmática e a ética. E isso, lembrando, sempre de novo, é uma divisão muito comum na Europa continental. De alguma maneira também Inglaterra, mas na Europa continental, nos países de fala alemã. Por isso você vai ver nesse tipo de autores essa divisão entre dogmática e sistemática, que não acontece, por exemplo, em autores americanos, que vão utilizar sempre o termo teologia sistemática, mesmo em obras onde o conteúdo de ética não aparece tão forte, tão presente. A sistemática vai significar basicamente o mesmo que dogmática, tá bom? Agora eu queria, além disso, explicar um pouquinho qual é a função da teologia sistemática, se a gente pensar ela nesse todo. A função dela, por exemplo, há uma discussão entre Schleiermacher e Gerhard Ebeling sobre a função da teologia sistemática. O Schleiermacher dizia que a teologia sistemática serve para dirigir a igreja. Então tudo aquilo que ela faz
é apenas uma maneira de dirigir a igreja para os seus propósitos. Ela serve para ser como uma função da igreja. E ela como um todo. Então, para ele, ainda não fazia muito sentido dividir teologia sistemática, teologia bíblica, etc. e tal, porque ele entendia que o todo da teologia servia à igreja. Mais tarde, com essa divisão entre as áreas da teologia mais claras, o Gerhard Eberlin vai lançar a ideia de que como a gente entende, então, as divisões da teologia num todo. Essa é sempre uma preocupação de sistemático, tá bom? Então, a nossa preocupação sistemática é como pegar o todo e fazer com que ele faça sentido, e tenha um sistema, e tenha uma harmonia, e a coisa toda caminhe junta. Por quê? Porque nós temos o Antigo Testamento dando testemunho da ação de Deus, de como Deus age desde a eternidade, pela criação, ao longo da história de Israel, e como essa história que Deus faz vai confluir num momento da revelação do Filho de Deus no Novo Testamento, em Jesus Cristo. Por isso, Eberlin vai dizer que o Novo Testamento é um testemunho escatológico, porque ali há uma virada dos tempos. Não que o escatológico não tivesse presente no Antigo Testamento. Essa esperança, essa expectativa, o fim, ou a mudança que vem a partir de Jesus Cristo, com a redenção, já estava presente, mas o todo a revelação na sua plenitude vem em Jesus Cristo. Por isso ali há essa mudança de perspectiva. E o Novo Testamento, então, vai trazer esse escatológico no testemunho. E o Eberlin continua, então, explicando a respeito da história da igreja. A história da igreja é ali onde o resultado desse testemunho, dessa proclamação de Antigo e Novo Testamento, que vem caminhando junto, essas duas proclamações, elas fazem parte de uma só proclamação, e elas vão resultar numa ação de Deus ao longo da história também, que vai produzir a igreja, que vai criar a igreja, que vai sustentar a igreja, e Deus vai continuar se revelando por meio da Escritura na história da igreja, e a teologia sistemática, então, vai entrar nesse processo de reflexão como a parte da teologia, da proclamação, do testemunho, que pergunta o que deve ser proclamado. Se o antigo proclamou a ação passada de Deus, o novo, o escatológico, a história da igreja mostrou o resultado da ação de Deus na história, a teologia sistemática vai perguntar o que nós hoje devemos proclamar. E aí inclui tanto a fala, tanto o anúncio, quanto a ação, a dogmática e a ética. Então a teologia prática vai perguntar como nós devemos fazer. A preocupação, então, do como específico dentro da igreja, na sociedade, na missão. Por isso a pergunta pelo como pertence à teologia prática. Gerhard Eberlin, assim, tenta trazer uma reflexão sistemática sobre toda a teologia no entorno da palavra de Deus, levando a sério todas as disciplinas e de como elas trabalham em conjunto, não apenas funcionando para dirigir a igreja, como Schleiermacher vai dizer, mas trazendo subsídios para pregar melhor e viver melhor de acordo com a vontade de Deus. Gostou desse vídeo? Lembra de assinar o nosso canal, por favor, se inscreve e também lembra de ativar as notificações, senão você não recebe os meus vídeos. Vamos continuar esse assunto? Segue lá no Instagram, que a gente sempre de novo está levantando os assuntos por lá. Manda por lá também as suas perguntas, as suas dúvidas, para que eu possa produzir novos conteúdos que venham agregar na sua vida. Deus te abençoe. Vamos junto, Teologia do Alemão. Até a próxima.